Decepção e frustração. Acho que esse é o sentimento são paulino. Tanto daqueles que foram ao estádio, 50 mil mais uma vez, encheram o Morumbi. Os que estavam diante da TV, né? Para alegria de quem não é São Paulino, né? O São Paulo não conseguiu vencer. Faltou aquele um pouquinho mais. Explica-se a situação, São Paulo já entrar contra o Barcelona, já classificado. Mas o São Paulo poderia buscar um pouco mais. Para quê? Tentar buscar a primeira colocação no grupo, que ainda é palpável, ainda é alcançável. Última rodada vai pegar o Tajeres no Morumbi. Vitória simples, para poder tirar o saldo de gol, o São Paulo se classifica. Mas tem que render mais, né? O São Paulo, acho que com esse tipo de futebol, que ainda não se deu para descobrir qual que é o time de Luiz Zubeldia, não, acho que nem o São Paulino não sabe. O próprio Zubeldia talvez também não saiba qual que é a equipe ideal que ele quer. Tem jogadores que estão voltando, até Lucas jogou 15 minutinhos também, mas o São Paulo produziu pouco, né? Tem opções, tem peças para poder produzir melhores, tem desfalques também. Acho que isso também, junto com a falta um pouco de vontade do São Paulo por já estar classificado, os desfalques também atrapalham o time do São Paulo. Atrapalha e não é pouco. Então a reclamação da torcida por estar frustrada é justificável, mas também a comissão técnica do São Paulo também se justificar, porque não tem os jogadores que eu quero, que eu queria estar em campo, mas então de um lado ou do outro, aquele que xinga, que grita e que esbraveja, aquele que se justifica porque não alcançou o objetivo que tentou alcançar, mas não conseguiu. Então esse é o São Paulo, e eu sou o Ronaldo Leal e esse é o canal Lealdade em Padrão, né? E hoje o assunto é falar de São Paulo 0, Barcelona 0. Antes de começar o vídeo, vou fazer aquele pedido pra você que está chegando agora no canal, ou você que já acompanha o nosso canal, sempre peço pra você, sempre recomendar, compartilhar o conteúdo do nosso canal, passar o link, mas também deixar o seu like, se inscrever no canal, mas também acima de tudo, certificar, que muitas vezes o YouTube tira as notificações, mas vê se o sininho, se aquela sineta está selecionado para você receber as notificações sempre quando produzimos vídeos, para você poder usufruir do nosso conteúdo, daquele que vos fala. Mas então vamos falar de São Paulo, depois do pedido para você dar aquela força no canal, que estamos começando para poder deixar cada vez um alcance maior. Testes e mais testes e frustrações. Testes de quem? Quem tá testando tanto? Luiz Zubeldia. Sim, mais um jogo, ele como técnico do São Paulo, né? E ele não tem uma equipe na mão, mas um jogo de teste. Fico pensando será que tá bom parar os testes? Já ter a sua equipe? Ou será que ele tem na cabeça dele, Luiz Zubeldia, a equipe dele ideal? Mas o porquê, até usando jogos de Libertadores, mesmo já estando classificado, mas ainda não alcançou a primeira colocação, por que tantos testes e não tem uma equipe? Por mais que a zaga do São Paulo esteja bem montada, parece que os nomes são os mesmos, mas você vê do meio para frente a rotação de jogadores e de esquema tático, mas nem o próprio jogador não sabe. Será que eu sou ponta? Será que eu sou meia? Será que eu sou centroavante? Sou falso 9? Então, isso atrapalha o rendimento do São Paulo. Do que eu falei, o São Paulo, uma das justificativas, o São Paulo não saiu vencedor contra o Barcelona. O Barcelona soube encaixar uma marcação e atrapalhar o São Paulo. O São Paulo já entrou classificado, tudo isso eu já tinha dito antes. E muito disso também pode colocar um pouquinho de culpa no Zubeldia. O que é? Forma logo a tua equipe. O elenco, eu acho que ele já conhece. Ele sabe a capacidade de cada um. Por que aquela invencionice colocar Luciano de falso 9? Outra hora ele é meia. Outra hora ele é um segundo atacante que fica flutuando nas costas do centroavante. Então, você com tanta invencionice, isso é pensamento meu. O técnico acaba estragando um tipo de trabalho que pode ser melhor desenvolvido se fizer com simplicidade. Sem tanta invencionices. Porque eu pergunto, para que inventar tanto? Será necessário? Muitas vezes eu não sei. Então, mas um pouco do jogo.
O São Paulo domina boa parte do jogo, né? O São Paulo já começou a partida intenso, mas é aquela coisa que, remetendo até um pouco do Palmeiras, até de jogos recentes, o Palmeiras sempre começa com muita vontade. Nem sempre vontade quer dizer aplicação tática. Exemplo que a gente usa até, o Palmeiras usa com o Rony, que é 100% transpiração. Quase nada de inspiração. Então ele mais tropeça do que ele tenta ficar ereto, em pé. E o São Paulo foi bastante isso contra o Barcelona. Por quê? Isso eu falo na minha percepção. O São Paulo começou intenso, começou mordendo e tendo as ações ofensivas. Mas de tanto martelar, o esquema do São Paulo ficou meio manjado, né? E o Barcelona foi encaixando a marcação, meio que impedindo e afastando o São Paulo do gol do Barcelona de Guayaquil. Então aí o tempo foi passando, o time do Barcelona também ficou enervando muito o time do São Paulo, fazendo cera, demorando. Teve jogador do Barcelona que caiu, ficou 4, 5 minutos, o juiz deu pouco acréscimo, quase nenhum. Então o São Paulo também não pode reclamar isso aí, que muitas vezes quando vai no Allianz Parque, ganhando ou não do Palmeiras, o São Paulino, usa muito essa arma. E muitas vezes até vangloria. E eu não falo que tá errado. Porque todo time que é melhor do que o outro tem que usar das suas manhas e artimanhas para poder vencer. O Barcelona, por sua vez, sabia que não tinha bola para ganhar do São Paulo no Morumbi. Então, um pontinho para um time que está buscando vaga numa Sul-Americana, né, para disputar o playoff com os segundos dos outros grupos, pode dar um Barcelona e um Corinthians. Não sabemos, pode ser também, né? Então, vale a pena. Então, se eles entraram com essa proposta, então o Barcelona foi bem eficiente. O São Paulo, se ele entrou para vencer, não venceu, então foi ineficiente. Pela frieza e a crueldade também dos números. Então, o São Paulo começou intenso, foi e não conseguiu fazer o gol nessa intensidade inicial. O Barcelona, acho que dá para segurar o São Paulo e foi segurando da sua forma. Muitas vezes parando com falta, outras vezes, no caso, fazendo a sua cera, cozinhando o jogo demais, enervando a paciência dos jogadores do São Paulo, que muitas vezes caem em provocação. Então, cada um com a sua arma. Não condeno aquele que faz que faz a cera, no sentido que é a única arma que a gente tem. Então, eu acho errado um time grande que tem muita capacidade de poder fazer cera. Mas se é um time que é menor em história, em qualidade de time e tudo, um Barcelona é justificável. Então, se eu critico o São Paulo quando joga contra o Palmeiras no Allianz Parque e faz cera, é porque o São Paulo é grande também, tal qual o Palmeiras, cada um na sua grandeza, mas os dois times são grandes. Não tem necessidade de fazer cera para tal. Então, o Barcelona é justificável, ao meu ver, porque não queira comparar um Barcelona de Guayaquil com São Paulo, com Corinthians, com Flamengo, com Palmeiras, é incabível, inimaginável ficar pensando coisas desse tipo. Então, mas o São Paulo ainda, tanto que o gol tentou e o gol não saiu, e o Barcelona foi dominando o São Paulo, não dominando e atacando, dominando só para esfriar o jogo. Então foi competente o time do Barcelona. E o São Paulo ainda, pode-se dizer, não conseguiu vencer. O que se falar mais da situação? Mesmo assim, o São Paulo é só ganhar do Tajeres no Morumbi também, no final do mês, acho que no último meio de semana do mês presente que estamos, no mês de maio, São Paulo vencendo, uma vitória simples. Por quê? Tajeres tem 3, lidera o grupo do São Paulo com 13 pontos, São Paulo em segundo com 10. Em terceiro, o próprio Barcelona com 13, né? Não venceu ainda, né? Conseguiu o terceiro ponto com 3 empates, né? Pra você ver como que é sofrível esse time mais dedicado, time equatoriano. E o último é o Cobressal. Então, a vida em si do São Paulo não tá complicada, porque, veja, que nem eu falei a colocação, Tajeres com 3, São Paulo com 10. O jogo será no Morumbi. O São Paulo ganhando, empata 13-13. Mas, diferentemente como acontece aqui no Brasil, Campeonato Paulista, Brasileirão, que o primeiro critério de desempate é os gols pró. Se fosse pelos gols pró, o São Paulo teria que fazer uns 2 gols para poder passar o Barcelona. Mas indo para o saldo de gols, o São Paulo só está 1 gol atrás do Barcelona. E saldo de gols é aquilo, no caso, você faz um gol, você tira do outro, no confronto direto.
o São Paulo tá com um gol atrás. O São Paulo fazendo um gol, passa no saldo porque ganha um gol, fazendo 1-0 e reduz em um gol o do Tajeres. E é o que basta pro São Paulo. Então, não é nenhuma loucura pensar isso. Estádio do Morumbi, última rodada, último final, meio de semana do mês de maio. São Paulo, no mínimo, não precisa nem jogar bem, mesmo com as invencionistas de Zubeldia, ganhar de 1-0. Primeiro colocado vai pro pote 1. E o Tajeres pote 2. Mas se o caso do Tajeres vencer, que eu acho improvável, mas pode acontecer, ou empatar, o que não é tão difícil de se acontecer, em nível que o Tajeres já produziu e o São Paulo também já produziu. O último confronto do Tajeres, o Tajeres venceu o São Paulo, foi o jogo lá daquela... a invencionice que deu errado, que meio que foi a pá de cal pra aquele carimbo na testa do Carpini de demiti-lo. Que São Paulo já estava fazendo substituições, atrás de substituições por contusão no jogo em Córdoba. E ele pensou, se eu fizesse mais uma substituição, por contusão, ele não poderia mais substituir no segundo tempo. O que ele fez? Ele segurou para poder mexer só no intervalo, que não conta como parada, né? Conta como substituição, mas não como parada de jogo. Então ele segurou. E nessa segurada de 5 a 10 minutos, que teve bastante acréscimo, o que aconteceu? O Tajeres fez gol. Aí nisso o São Paulo acabou perdendo o jogo. E foi foi o que precisava para poder começar a contar os dias, e Thiago Carpini foi mandado embora. Então remete-se, o São Paulo vai querer dar uma resposta com o Zubeldia e mostrar que perdeu porque era o Carpini, porque agora o Zubeldia vai vencer. Tem tudo, 1-0 já basta, não precisa... Não precisa muito invencionice. É jogar pelo 1-0, né? E conquistar a classificação. A decepção pro time que eu achei do São Paulo no jogo como um todo. O São Paulo, acho que ele entrou, que eu já citei no começo do vídeo, né? No prenúncio, falando de como que eu achei da partida. O São Paulo entrou, acho, tranquilo demais. Por todos os sentidos que eu falei. Desfalques, mudanças repetidas do Zubeldia, que não tem um time base, toda hora troca jogadores, é complicado. Você pegar ritmo de jogo, ritmo de acompanhamento do seu companheiro, fica meio complicado. E o São Paulo entrou, acho que começou intenso, com vontade, mas naquela coisa de tentar e só bater contra a parede e não fazer o gol. O Barcelona, estudando bem o São Paulo, sufocou o São Paulo e não sufocou e contra-atacou. Sufocou, afastando o São Paulo do gol do Barcelona, mas só porque o 0-0 para ele já estava bom demais. Então, uma das coisas que eu julgo por essa tranquilidade excessiva do São Paulo, já entrar classificado. Não sei se o São Paulo, o Zubeldia, ainda almeja assim, eu quero ser o primeiro. Será que só classificar já tá bom? Porque o São Paulo acho que é quinto colocado, sexto, acho que é quinto colocado no Brasileirão. Será que vamos voltar pro Brasileirão? Mas, só que Brasileirão agora vai ter 2 finais de semana parado devido aos acontecimentos no Rio Grande do Sul. E a minha opinião é a seguinte, só para dar uma pitada nesse... Se for só poder parar, tinha que parar tudo. Parar, a parte dos brasileiros na Libertadores, parar a Copa do Brasil, parar Brasileirão. Só parou o Brasileirão por 2 rodadas. Você acha que em 2 rodadas a água vai baixar no Rio Grande do Sul? Não vai. E por que sou o Brasileirão? A CBF organiza também a Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai rolar numa boa. E aí? O que você me diz? Então é complicado. Então, pra mim, eu acho que a CBF só queria dar uma satisfação. E deu, né? Vamos lá, estamos sentindo com nossos irmãos gaúchos. Será que está? Né? Eu sou da opinião que deveria ter os jogos, continuar, porque é uma fonte de renda para poder ajudar os necessitados no Rio Grande do Sul. Então, o futebol gera receita, o futebol parado não. Você parar somente por respeito e quem precisa de apoio continua lá, a míngua. Sim, tem toda aquela justificativa que muitos jogadores da dupla Grenal, até do Juventude, tem parentes lá, moram lá. Então não tem cabeça, não tem psicológico. Mas eu acho o pior é parar e deixar dos que estão a míngua.
sem o apoio que eu falo que é muito importante, o dinheiro. Só a minha opinião. Não estou dizendo que é a verdade, é a minha opinião. Então, se você discorda, também pode dizer nos recados. Quando eu falei a decepção do time do São Paulo, que entrou em rotação muito alta, mas depois ficou baixa, no sentido porque tentou transpor o time do Barcelona e não conseguiu, então acabou deixando. Também não vai agredir tanto o Barcelona também 0x0 tá bom demais e acabou desse jeito o jogo. Mas decepção pra mim que eu achei, por jogador, Luciano, né? Que bate no peito, eu sou mais São Paulino que todo mundo. Tem torcedor que adora. Nossa, mas tem torcedor que ama. Jogador que é assim, que é o torcedor dentro de campo. Eu me identifico com ele, porque é o brigador, é o que fica zoando a torcida rival. Mas eu prefiro mais aquele calado que joga. Não aquele que joga, até joga, mas prefere falar mais com a língua. Futebol é com os pés, né? Mas não com a boca. Pra mim o Luciano foi decepção. Pode também, o Luciano decepção, mas também colocam também um pouco, ou até muito, uma parte na conta de Luiz Ubeldia. Por quê? As opções de como ele é claro e notório que Luciano ele atua muito bem. A maioria das vezes fazendo dupla de ataque, ou ele enfiado junto com o centroavante, muitas vezes o Caleri, que não vai estar por estar contundido, mas ele enfiado junto com o centroavante, ou, no caso, ele deu muito certo no São Paulo, ele dá muito certo como? Ele fazendo o quê? Tem um centroavante enfiado, pode ser o André Silva, ou pode ser, sei lá, o André Silva ou o Caleri, quando o Caleri voltar, enfiado lá dentro, e ele que fica fazendo? Fazendo um parzinho, mas também flutuando nas costas do centroavante. Então, dando aquele suporte, dando passe, por causa, o toca no Caleri que é gol, muitas vezes quem toca é quem é? Luciano, por quê? Porque tá próximo, tá? Meio que acobertando, dando cobertura ao homem gol. Muitas vezes ele acaba sendo o homem gol por pegar um rebote, está sempre atento. Mas o Luciano não jogou bem. E obviamente não jogou bem porque jogou longe do gol. O Luciano como 10 não funciona. O Luciano não tem a habilidade, o manejo, o toque, a visão de jogo para jogar longe do gol. Eu não gostei também de um Galopo longe do gol também. Quase que fazendo uma dupla com o Alisson. O Alisson sim tem qualidade para executar essa função. Sair da posição de volante e ir mais à frente e poder fazer um chute de longe, arriscar um gol, dar um cruzamento na área. Mas Galopo e Luciano são inúteis longe da área. Longe do último terço de campo, da intermediária do adversário, no caso o Barcelona, até o gol. Então, se foi a opção do Zubeldia, eu falo, não gostei do Luciano baseado na tática do Zubeldia, né? E mais um teste. Quando é que vai ter o time efetivo do São Paulo? Será que fazer teste ainda dentro de uma competição? Então, erro de planejamento também da diretoria São Paulina, porque teste tem que ser feito no Paulistão. Palmeiras testou o Paulistão e ganhou o Paulistão, mas estava testando. Brasileiro é o time. Trazendo um pouco pro Palmeiras, por mais que eu esbraveje, que eu xingue, fique reclamando com o Abel, com as intenções do Abel, o time do Palmeiras é muito claro. Ele faz modificação dentro desse time, que muitas vezes eu não concordo, mas a ideia de jogo existe. No São Paulo não existe. Por quê? Não repete as escalações, toda hora tá mudando. E para ter o time ganhar liga, tem que ter continuismo nas coisas, nas suas convicções, né? Então, o Zubeldia tem que melhorar muito, na minha visão, na minha concepção. Então, Luciano não jogou bem por culpa sua própria, né? Mas também culpa do Zubeldia, né? Que é perceptível, é notório que o Luciano atua muito bem perto do gol, ou fazendo par como centroavante, André Silva ou Caleri, dependendo de quem esteja disponível, ou flutuando nas costas do centroavante, mas jamais como 10. Luciano não tem a habilidade para ser um 10, né? Galopo já tem mais, jogou recuado quase junto com o Alisson, efetivo um volante apenas. Então lembrou muito o Palmeiras do que? Palmeiras jogou contra o Atlético Paranaense, jogou o jogo jogo da Libertadores também, foi contra o Del Valle, foi 2-1, mas aquele
4-2-4. Eu achei loucura total. Não tinha meio campo. São Paulo também não tinha meio campo também. Não achei. Um time, Michel Araújo, Ferreirinha, que até atuaram bem, mas socados lá na frente. E um meio campo pobre, só com o Alisson lá. Aí ficava o Luciano perdido, Galopo perdido, porque não era uma posição de origem deles. Então, muitas vezes a gente não podemos culpar só o jogador. O Luciano jogou mal, sumido, apagado. Será que não tem o dedo do treinador? Então esse é o ponto. O Luciano foi mal, não só por culpa sua, mas teve culpa também. Agora já ir para a parte final, que eu queria citar. Um lance pitoresco. Um lance curioso, que é para deixar você refletir. Reflita, você. O que você acha? Um lance lá de descontentamento, de desabafo, que eu acho normal no futebol. O técnico Luiz Ubeldia, o argentino, né, que estava fazendo sua carreira e conquistou títulos com a LDU no Equador. No jogo de ontem, deu-lhe uma bica, tem uma sequência de garrafinhas e a garrafinha acertou o seu auxiliar, que até já conhece a peça, deve ser mais pancada do que ele, deu até risada. Mas foi alvejado com uma garrafinha. Fique imaginando, se fosse um técnico, sei lá, que nacionalidade? Nacionalidade portuguesa, por exemplo, só vou jogar um nome no ar, um Abel, do sobrenome Ferreira, tô só jogando no ar o nome. Se fosse ele que desferisse mais uma vez esse chute, do qual ele já fez, né? O esbravejamento. Qual seria a ação da imprensa? Será que queria extraditar ele, mandar embora do Brasil? Xingamentos. A nossa brava Ana Thaís Matos falando que essa atitude agressiva de Abel Ferreira induz os homens a aumentar o número de agressões contra mulheres, agressões domésticas, aumenta o número de feminicídios. Deixa eu ver se eu entendi. O Abel Ferreira, ele chuta uma garrafinha, aí um cara que é escroto vai lá, bate e mata a mulher em casa. Tem tudo a ver, né? Uau! A dedução acho que tirou do cu. Entrou lá, abriu o cozinho assim, enfiou a mãozinha lá e tirou essa dedução do cu. Porque só pode ser, não pode ser do cérebro. A pessoa dessa não tem cérebro. Mas Luiz Ubeldia fez a mesma coisa. Eu vou falar o que eu acho. Não acho nada. Tanto Abel Ferreira, tanto Luiz Ubeldia. Aí pode colocar Vitor Pereira, na época que estava no Corinthians acompanhando aqui. Antônio Oliveira, todo mundo já chutou microfone, chutou garrafinha de água, chutou o vento, socou, falou ora pois, foda-se, falou o caralho que for. Isso pra mim, agora é eu, Ronaldo, que estou falando. Não muda porra nenhuma no jeito que o time vai jogar. Então, se eu não fui contra a atitude de desabafo do Abel, também não vou ser contra aqui, porque é muito fácil. Eu sou palmeirense e vou defender o Abel com unhas e dentes. Ah, eu sou contra o São Paulo, né? Então eu sou contra o Luiz Ubeldia. Eu não sou retardado a esse ponto, não. Mas não sou mesmo. Eu gosto de ser o justo é o justo. Então, se eu tô falando que essa atitude, eu gosto de técnico que desabafe. Melhor do que técnico bundão, com a mãozinha assim no queixo sem fazer nada. O Abel quando tá assim, eu não gosto do Abel. Eu gosto do Abel vibrante, porque infla a vontade do time. Luiz Ubeldia, tanto que as críticas que eu faço ao Ubeldia é pela rotatividade excessiva na escalação e no esquema tático, muitas vezes não feliz. Abel Ferreira é a mesma coisa. Ele pode xingar, pode esbravejar, pode ser ranzinza, pode ser soberbo, pode ser até, como termos que já ouvi, arrogante. Eu não gosto desse Abel, que ele é muito arrogante em entrevistas coletivas. Foda-se, cara. Que porra é essa? Mas isso taticamente vai mudar o quê? Por isso que eu falo, vou criticar Abel Ferreira, Zubeldia, Antônio Oliveira, pelo que se produzir, mas produzir taticamente. Se gritou, se xingou, eu quero que se foda. Só usei esse exemplo agora porque se fosse outro técnico, se fosse Abel Ferreira chutando a garrafinha, o que estaria falando as pautas na TV dos debates esportivos? A gente sabe quando se pega ranço, não sei o quê. E a maioria das críticas é quando você já não gosta da pessoa.
Se a pessoa chegar num pinico e cagar pedra de ouro, uma pepita desse tamanho de ouro, a pessoa vai reclamar porque não cagou diamante. Então, quem quer falar merda, vai falar merda, sim. Então esse foi o meu parecer de São Paulo 0, Barcelona 0. São Paulo continua, óbvio, já está classificado, mas continua na luta. Só ganha de 1-0 do Tajeres, está classificado em primeiro, se classificará em primeiro e irá para o pote 1, para fugir de adversários mais fortes. É importante, né? E terminar em primeiro sempre é bom, por causa da grandeza do São Paulo. Então é isso, São Paulino. Frustrante. Eu também, eu tentei torcer pro Barcelona. Não dava não, hein? Não dava não. Time fraco, tem vontade. Brio, não sei o que, vamos segurar o São Paulo. Mas só segurou. Rafael foi um sócio torcedor que acompanhou o jogo dentro de campo, né? Então esse esforçado nem precisou. Então é isso. Então o São Paulo tá bem, né? Que a gente reclama porque a gente é chato, mas tá classificado. Muitos times não estão nem classificados. Outros times, pior ainda, não tá classificado e nem na Libertadores estão. Times conhecidos, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Mas é isso. Então São Paulo fez a sua parte. Pode-se dizer? Sim, por estar na luta pela primeira colocação. Era pra vencer? Era. Dava pra vencer? Dava. Mas não venceu. Paciência, torcedor tricolor. Paciência. Então, eu sou o Ronaldo e esse é o canal Lealdade em Padrão. São Paulo dava pra vencer, mas não deu.